Ele fala que a única maneira de ser salvo é por meio de acreditar em Cacu Filipe, né? Ele desconsidera o texto de Atos, ele cita Atos 4:12, fazendo uma interpretação totalmente errônea de Atos 4:12, explicando que aquilo tinha a ver com o período, naquela época era sobre Cristo, e agora precisava de um outro profeta. Senhor Dilson Nobrega, em nenhum momento eu, quando citei Atos capítulo 4, versículo 12, me referi de período. Simplesmente como um teólogo, servo de Satanás, a tua intenção é simplesmente fazer com que as pessoas compreendam diferente do que eu disse e não busquem a salvação e estejam prendidos em vossas mãos, vocês teólogos, servos de Satanás. Atos capítulo 4, versículo 12, eu repito e volto a dizer, que diz em nenhum outro nome, não pessoa. Atos capítulo 4, versículo 12, não se refere de pessoa. Não diz que não há salvação na pessoa do Senhor Jesus, mas que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus. É nome, não pessoa. Por esta razão, que cada mensageiro que o Senhor Jesus Cristo envia à terra é a salvação da sua geração. Cada profeta foi a salvação da sua geração. Noé foi a salvação em sua geração e ninguém foi salvo do dilúvio no tempo de Noé que não acreditou em Noé. Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, Ageu e assim em diante foram a salvação em suas gerações. Cada mensageiro que Deus envia é a salvação da sua geração, porque quem rejeita ele, rejeita Deus. E quem rejeita a Deus, rejeitando ele, perde a salvação. Neste caso, a salvação é o profeta mensageiro que Deus envia. É em nome de Jesus que todo mundo é salvo, que cada profeta salva. Hoje, Caco Filipe salva a humanidade em nome de Jesus, não em seu nome. Caco Filipe batiza em nome de Jesus, não é em seu nome, porque é Jesus que o enviou. Mas, no que concerne a Atos 4:12, que você tentou ludibriar, fazer eu falar o que eu não disse, está claramente claro que em nenhum outro nome, que somente é o nome, que é o nome de Jesus, que nós devemos ser salvos. Não diz pessoa, diz nome. Se fosse pessoa, a salvação consistiria em Jesus de Nazaré, o profeta mensageiro que Moisés profetizou em Deuteronômio 18:18, que estava na terra. Que Pedro mostrou claramente em Atos capítulo 3, versículo 20 a 22, que o profeta que Moisés havia profetizado era Jesus de Nazaré. Jesus teve duas missões, como profeta, a qual teve seus apóstolos e discípulos, e como Cordeiro de Deus, em resgate da humanidade. Hoje Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Ele voltou na sua posição original como Pai. Por que não citaste Juízes capítulo 3, versículo 15, para poder me contrapor? Quem foi o Salvador que Jeová enviou para os filhos de Israel após o seu pedido? Deixo para a tua meditação. É bem interessante que naquela época Cristo, quando Lucas estava relatando, Cristo já tinha morrido, né? Mas tudo bem, como que ele explica Romanos capítulo 3, versículo 23, que fala todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O Paulo, aos Romanos, fala que todos são pecadores, todos os homens, nascidos de mulher, pecadores. Através de Adão entrou o pecado no mundo, e esse efeito dominó, né? Caiu Adão, caiu todos os seus descendentes, afligiu todos os homens, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Não, senhor Dilson Nobrega, não. Romanos 3:23 não quer dizer que Deus não envia mais profeta. O fato de Paulo dizer em Romanos 3:23 que todos são pecadores
Isto não quer dizer que já não há mais profeta, que não pode haver mais profeta. Jesus Cristo prometeu em Mateus 23:34 enviar profetas. E a salvação consiste em você reconhecer o profeta que Deus envia. Enquanto você não identificar aquele que Deus enviou em sua geração, você estará a servir o diabo em qualquer religião, em qualquer igreja, em qualquer denominação religiosa, em qualquer missão ou ministério que o homem vai vir abrir sobre a terra, te pregando, te falando de Deus, te pregando o nome de Jesus, conforme vocês fazem, ludibriando as pessoas. E quando você diz que foi Adão que caiu, isto é uma mentira. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, Paulo foi bem claro que foi a mulher que caiu. Ela quem transgrediu, não Adão. E Atos 13, ele cita lá falando, versículo 47. Diz assim: porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. Ele usa esse texto para dizer que Paulo também, na época dele, foi a salvação para aquele povo, né? Então, ele está fazendo uma confusão. Primeira coisa que ele está escrevendo é Lucas. Lucas está escrevendo isso e ele vai fazer, então, uma citação daquilo que Paulo do que Paulo está usando. Paulo está citando Isaías, e eu vou ler o texto que Paulo está citando, Isaías capítulo 42, ok? A citação de Isaías diz assim, vamos, para entender o contexto, ler pelo menos 6 versículos, tá? Aqui está a citação, ok? Versículo 5. Assim diz o Senhor: Ele que criou os céus e a terra os estendeu, Ele que alargou a terra e os que dele procedem, Ele que dá fôlego ao povo sobre a terra e o espírito para aqueles que caminham nele. Eu, o Senhor, tenho te chamado em justiça, irei segurar a tua mão e a ti manterei e te darei por um pacto do povo para uma luz dos gentios. Aí ele explica, para abrir os olhos, para tirar os prisioneiros da prisão e aqueles que cessaram na escuridão para fora do cárcere. Então, Isaías está falando a respeito do servo de Deus. Somente um filho do diabo, que a força de acreditar na mentira, e a mentira terminou por se tornar em uma verdade em sua vida, pode acreditar na sua tamanha falsidade, que Atos capítulo 13, versículo 47, que Paulo referiu, é Isaías capítulo 42. Isto mostra quão maldoso sois vós, teólogos, boca de Satanás na terra. Jesus mostrou em Lucas 4, versículo 14 a 21, que Isaías capítulo 61, versículo 1 a 2, se referia a ele. E João Batista mostrou em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3, que Isaías capítulo 40, versículo 3, se referia a ele. Da mesmíssima maneira, Paulo mostrou em Atos capítulo 13, versículo 47, que você não conhece, desconhecias, e foste citar uma passagem que não tem a ver com a outra, que Isaías capítulo 49, versículo 6, se referia a ele. E Isaías capítulo 49, versículo 6, é o ministério de Paulo, que Paulo mostrou em Atos capítulo 13, versículo 47. Assim como João Batista, Isaías capítulo 40, versículo 3, era o seu ministério, e João Batista mostrou em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3. Coisa que um pequenito teólogo nem sabia. E vai ludibriar as pessoas, dando passagens erradas e errôneas, infelizmente. Mas todos os filhos de Deus que estão em vossas mãos, eles sairão de vocês, vocês comerciantes do templo. Quando se refere a Atos capítulo 13, versículo 47, que aqui não se refere a Paulo, eu vejo e faço todo mundo compreender que todo teólogo é boca de Satanás.
qualquer homem que estuda a teologia ou vai a uma escola pastoral é um servo de Satanás. Nós não podemos estudar a Deus, nem tampouco a sua palavra. É Deus Ele mesmo quem se revela a quem Ele quer e da maneira que quer. Não podemos obrigar Deus a falar conosco, porque nós temos condições em poder estudar 5 anos de teologia, em podermos ir a uma escola bíblica, a uma escola pastoral e sermos reconhecidos por um certificado ou um diploma como um servo de Deus. Isto é absurdo. E um filho de Deus jamais acreditará em um teólogo. E se segue um teólogo como você e o senhor Shadrach Lufwangenda, após descobrir que Deus suscitou o profeta Caco Filipe, o homem que veio desvelar a sedução de Satanás nas igrejas, eles poderão deixar-nos. Você fala que todos pregam Cristo, mas têm doutrinas diferentes. Sim, nós temos divergências. E é interessante, nós temos divergências em algumas doutrinas, mas nós temos relacionamento. Tanto os conservadores quanto os pentecostais. Não estou falando dos neopentecostais, estou falando dos pentecostais. Nós temos relacionamento, nós temos respeito uns pelos outros. Nós só não temos a comunhão pactual. Vocês têm doutrinas e princípios diferentes e você ainda orgulha-se em dizer que vocês tenham comunhão para provar da revelação que Caco Filipe tem recebido da parte de Deus, que vocês adoram um demônio em nome de Jesus Cristo. Vocês não adoram o verdadeiro Jesus Cristo, mas vocês adoram um demônio em nome de Jesus Cristo. Em João capítulo 16, versículo 13, é dito que quando o Espírito viria, o Espírito conduzirá os filhos de Deus em toda a verdade. Mas vocês alegam ter o Espírito Santo. Um pentecostal alega ter o Espírito Santo, um batista alega ter o verdadeiro Espírito Santo, um evangélico, presbiteriano, assim em diante, alegam ter o verdadeiro Espírito Santo. Mas por que têm doutrinas diferentes e princípios diferentes? É possível o Espírito Santo mandar uns guardar o sábado, outros não doar sangue, outros venerar Maria e os outros não? É possível o verdadeiro Espírito Santo permitir mulher pregar no púlpito e outros não permitir a mulher pregar no púlpito? É possível o verdadeiro Espírito Santo dizer que o batismo é em nome do Pai, os outros o batismo é para a remissão, os outros o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo e assim em diante? Não vem que é uma confusão? Não vem que é Satanás no vosso meio? Não é o verdadeiro Jesus Cristo que vocês adoram. E não é o verdadeiro Espírito Santo que está sobre você, sobre Shadrach Lufwangenda, sobre qualquer líder religioso na terra, mas um espírito de adivinhação, um espírito de Satanás. O Espírito Santo e o espírito de Satanás é como a mão esquerda e a mão direita, é como uma coisa e a sua sombra, é como os dois lados de uma moeda. E isso vocês não sabem, porque vocês recusaram em reconhecer o profeta vivo que o Senhor Jesus Cristo Ele mesmo enviou à terra, segundo a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, para esta geração, para criar institutos teológicos, escolas pastorais e assim em diante, para dizerem à humanidade que já não há mais profeta, que Jesus Cristo não prometeu enviar profetas, escondendo a humanidade. Apocalipse 22, 6, Apocalipse 19, 6, Apocalipse 10, 7, Mateus 23, 34 e assim em diante, para que vocês roubem o povo em nome de Jesus, para que vocês formem servos de Deus, pagando dinheiro, para que vocês transformem o servo de Deus em vocês mesmos. Institutos teológicos é do diabo Satanás. A teologia é uma ciência que tem origem no inferno. A escola pastoral é do diabo Satanás. Nós não podemos estudar Deus, nem tampouco a sua palavra. É Deus Ele mesmo quem se revela a quem Ele quer e da maneira que quer. Você chamou as empresas de igreja, as igrejas, perdão, de empresa, o contrário.
realmente, já falei isso no primeiro vídeo, tem bastante falcatrua, tem bastante gente mal intencionada, tem bastante mau caráter, mas isso não tem só na igreja, isso tem no seu sistema, isso tem no comércio, isso tem em todos, onde tem coração humano, tem sim boas e más intenções, né? Então, a vincular isso, apenas vincular aos pentecostais, isso é uma total desonestidade. É só você olhar para dentro de você que você vai ter a resposta dessa colocação. Todas as vossas igrejas, as vossas religiões, todas as denominações religiosas que existem sobre a face da terra e todas as religiões são empresas, caricaturas satânicas ao serviço do diabo Satanás. Cacó Filipe não é fundador de uma religião. Cacó Filipe não é fundador de uma organização religiosa ou uma seita. Ele é um profeta, o porta-voz de Deus para esta geração. Ele tem uma mensagem como de Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, Ageu nas suas gerações. Ele veio trazer a luz ao mundo. Ele veio em cumprimento de Mateus capítulo 25, versículo 6. Um verdadeiro profeta não vem fundar uma religião, uma denominação religiosa, mas um verdadeiro profeta vem com uma mensagem profética que não é repetição das mensagens dos profetas antes dele, mas a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. O que identifica um profeta não é ter uma denominação religiosa, uma grande igreja assim em diante, mas uma mensagem profética. Todos vocês são comerciantes. Vocês vendem livros que chamam ser de Deus em nome de Jesus. Vocês vendem cassetes, discos, óleo, água, terços, camisolas, tudo em nome de Jesus. E na Bíblia, quem é que vendeu azeite em alguém? Quem vendeu disco? Quem vendeu livro? Mostra-me um profeta que Deus havia enviado em uma geração, segundo as Escrituras, que vendeu o seu livro. Por que vocês vendem os vossos livros? Por que vocês vendem os vossos DVDs? Por que vocês fazem do nome de Jesus Cristo e a Bíblia como o vosso ganha-pão? Por que os músicos que vocês chamam músicos de Deus ou músico gospel, não sei como é que se chamam, nas vossas igrejas, cobram para poder ir atuar em algum lugar? Por que vendem os seus discos? Se aquilo dizem que é para edificação, por se fosse também para edificação. Por que você mesmo, o Sadraque e o Fonquena, por que vocês vendem os vossos livros? Se é com dinheiro dos dízimos e ofertas que vocês reproduziram os vossos livros, não é com dinheiro do povo. Antes que me digam, não, então nos doa material como agora, é com dinheiro dos dízimos e ofertas que vocês reproduziram os vossos livros. Por que não oferecem aos fiéis se realmente vocês são servos de Deus? Vocês não são servos de Deus, vocês são comerciantes do templo. Vocês são empresários, e aí vocês igrejas são empresas, por isso que tem logotipo, por isso que vocês têm um lugar, constroem certos lugares, embelezam muito bem, colocam ar-condicionado, colocam tapetes, baterias, violas, tudo aquilo para seduzir a humanidade. Mostra-me um profeta que lá tinha uma denominação religiosa. Mostra no tempo de Jesus onde Pedro estava a tocar viola, bateria, tipo nenhum concerto de Bob Marley, conforme vemos em vossas igrejas. Mostra-me reggae santificado na Bíblia. Mostra-me Kuduro santificado na Bíblia. Mostra-me Kizomba santificado na Bíblia, conforme nós vemos nas vossas igrejas. Vocês são comerciantes. Você é um empresário, estás a defender o Sadraque e o Fonquena, porque também tu és um empresário, tu vendes também os teus livros, você escreve livro para vender, para sobreviver daquilo, não para ajudar ninguém, porque você não doa, não oferece. Você faz isso com o dinheiro dos dízimos, conforme todos os outros líderes religiosos, tudo quanto eles fazem com o dinheiro dos dízimos. Conforme nós também vemos, vocês igrejas constroem escolas, clínicas, universidades, têm companhias e assim diante, com o dinheiro dos dízimos e ofertas que vocês fazem isso, com o dinheiro do povo. Mas o mesmo povo, quando vai poder ficar doente para querer ir à clínica, ou os filhos quiserem estudar, vocês vão cobrar. Por quê? Porque vocês são empresários. Se o dinheiro é do povo, o povo é que deu com o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Por que vocês cobram? Porque vocês são empresários.
E quem fica na direção dessas mesmas empresas, como colégios, clínicas ou universidades incendiadas? São os membros? São os vossos familiares. São os vossos familiares. Vocês são empresários. Um filho de Deus no vosso meio, após me ouvir, ele verá que o que eu estou a dizer é verdade. Você não tem mais como crer, porque você já é um comerciante. Você é um comerciante do templo. Você rouba o povo em nome de Jesus. Você diz até que é pastor de Jesus ou um servo de Jesus. Pedro era teólogo. Jesus era teólogo. Aplicativo Profeta Cacu Filipe oficial Android e o iPhone. Fotos e vídeos, louvores e pregações, toda a mensagem do Profeta Cacu Filipe em um único aplicativo gratuito. Você ama a Deus? Você está em busca da salvação? Qualquer que seja a sua filiação religiosa, o aplicativo Profeta Cacu Filipe é para você.